Olá, nós estamos de volta com o testemunho da Samantha Soto e vamos ver como essas consequências de tudo que ela vivenciou na infância tiveram reflexos também na fase adulta. Foi isso mesmo, né, Samantha? Não tem jeito de viver tudo isso e deixar para trás, a menos que seja através do Senhor, né? É verdade. E como foram esses reflexos? Quando, na sua fase adulta, nos seus relacionamentos, nos seus namoros, em tudo, no seu trabalho, em tudo? Então, eu me sentia muito insegura, eu me sentia desajustada e nos relacionamentos eu era muito ciumenta, porque eu tinha medo de perder, né? E aí eu sofria perdas ali de identidades, né? Perdas ali na infância, a ausência do meu pai. Então eu tinha esse comportamento muito improdutivo. E aí eu me lembro que eu fazia de tudo para sair de casa, porque eu sempre discutia com a minha mãe. Eu não concordava com essas escolhas. Então sempre tinha algo que me impedia de se aproximar da minha mãe. E teve um relacionamento, um namoro de 1 ano, onde eu resolvi casar. Eu falei, olha, eu vou casar, né? Foi um relacionamento do mundo, vou casar, vou sair de casa, eu já trabalho, tenho a minha independência. E aí me enveredei por esse caminho. E você tinha quantos anos? Eu tinha 25 para 26 anos. E aí você se casou? Me casei, um esposo 3 anos mais jovem do que eu, né? Me casei na igreja católica, não conheci o Senhor. E 3 meses após o meu casamento, eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor. A minha mãe, né, conheceu o Senhor, me convidou para ir ao culto, né? E aí eu fui, e eu me lembro que a ministração da noite foi sobre quem gostaria de ir para Canaã, que é a terra que emana leite e mel. E algo muito forte queimou no meu coração, muito forte. E eu falei assim, olha, eu não estou entendendo, mas eu quero isso para minha vida. E aí foi a noite que eu decidi andar com o Senhor e experimentar um amor que até então eu não conhecia. Glória a Deus. E isso teve reflexos no seu casamento? Como que foi isso? O que aconteceu? Teve reflexos muito sérios, porque quando eu tomei a decisão por aceitar viver essa vida com o Senhor, essa caminhada, eu me decidi pelo batismo. Eu me decidi passar pelas águas e ter o selo do Espírito Santo. E quando eu tomei essa decisão, o meu, né, marido na época, ele me largou, ele me abandonou. Ele falou, olha, eu não casei com mulher crente. Então eu vou embora, eu vou te largar, porque eu não casei com você para isso. E aí eu falei com o Senhor nessa noite, falei, olha, Senhor, se foi o Senhor que me deu, Ele vai voltar. E se não for propósito do Senhor, eu sei que o Senhor irá acrescentar na minha vida. Então eu permaneci firme, fui para o meu batismo, fiquei na caminhada com o Senhor e foram os 3 anos mais difíceis da minha vida de deserto. Nossa, imagine. E ele foi mesmo, foi ele embora, te deixou. Me largou. E a sua mãe também já estava firme na igreja, já estava época. firme, E como que foi? Como foi a história da sua mãe? Porque ela tinha esse lado do homossexualismo e aí conheceu o Senhor, teve influência na sua vida também, porque ela te apresentou, né? Te levou a conhecer também. E aí você enfrentou esse deserto todo de ficar sozinha. E como que foi essa caminhada, Samantha? Olha, foi uma caminhada assim que eu vejo que até hoje ela existe, né? Um processo onde a minha mãe, ela teve libertação na vida dela, sabe, Carol? A minha mãe, ela estava no mundo da Umbanda. No mundo da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo. E ela sempre vivia doente. Ela sempre tinha dores, problema de coluna, e a gente sempre percebia coisas acontecendo na nossa volta, na família. E quando ela teve esse discernimento, esse conhecimento da palavra do Senhor, tudo isso foi sendo liberto, foi sendo retirado da vida dela. Ela foi curada, ela foi restaurada para a honra e glória do Senhor. E assim, através do testemunho da vida dela, é que eu falei assim, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus maravilhoso, porque Ele transformou a vida da minha mãe. E aí eu tomei essa decisão. Foi o posicionamento da minha mãe que reforçou o meu posicionamento. E aí a sua mãe terminou esse relacionamento? Terminou o relacionamento, a companheira foi também, aceitou Jesus também, teve essa libertação, né? E para a glória de Deus, as duas hoje são servos do Senhor. Glória a Deus. E o relacionamento delas hoje é o quê? É de amizade? Como que é? É um relacionamento de amizade, de companheirismo, né? Onde uma sempre ora pela outra. E tá sempre em comunicação, né? Ela mora em outro estado hoje, minha mãe mora em Belo Horizonte, minha tia mora, eu chamo até de tia, eu tenho um carinho muito grande por ela, mora em São Paulo, mas sempre se comunicando, sempre conversando.
E aí, mesmo, você viu isso tudo, toda essa mudança na vida da sua mãe, mas você continuava no deserto. Você ainda estava no deserto porque foi um momento de eu me conhecer, sabe? Foi um momento que o Senhor me levou numa situação de autoconhecimento, num momento onde eu tive que, eu falo que até um espírito de Jezabel que tinha sobre a minha vida, porque como eu era muito insegura, eu cresci muito insegura, muito ciumenta, no meu primeiro casamento eu queria mandar no meu marido, eu queria ditar as regras, eu queria dizer como que deveria ser feito, eu me achava superior porque eu ganhava 3 vezes mais do que ele, então eu achava que eu poderia fazer acontecer dentro de casa, e o Senhor foi me quebrando. Né? Eu acredito que o vinho novo só pode ser derramado no odre novo. Então, esses 3 anos foram 3 anos de conhecimento, mas assim, naquilo que o Senhor tinha para fazer na minha vida. Amém. E aí, depois que a Samantha descobriu quem era a Samantha, as coisas começaram a mudar, a acontecer. Você falou com a gente que o deserto durou 3 anos, né? Sim, 3 anos. E depois desses 3 anos? Depois desses 3 anos, eu estava sendo acompanhada e vinha num processo de oração, né? E eu me lembro, assim, bem forte até hoje, que eu fui ao monte orar com alguns amigos, e enquanto eu orava em línguas, uma pessoa chegou e começou a me entregar algumas questões, assim, que o Senhor já tinha falado muito forte ao meu coração. E o Senhor falava que cada lágrima que eu tinha derramado estava sendo recolhida, porque o varão que ele preparou para minha vida já estava na dispensa dele para mim. E aí, naquela semana, eu me lembro até hoje, eu estava num container, no meio do meu trabalho de uma mineradora, que eu trabalhava, no horário de almoço, eu fui desejar feliz aniversário, né, pro meu atual marido, e congregávamos na mesma igreja há 3 anos, sem nunca falar oi. Meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque é uma igreja, né, tinha mais de 300 membros, e a gente começou a se comunicar, e a gente foi se conhecendo, e aí sim eu comecei a andar nos caminhos do Senhor e fazer da forma correta. Samantha, quando você me contou um pouquinho, uma prévia do seu testemunho, você falou uma frase que me impactou muito, que eu achei a coisa assim, mais fofa do mundo, que você contou do primeiro encontro de vocês. É verdade, é verdade. Que foi uma coisa que você tinha 30 anos? Eu já estava com 30 anos, por aí, 30, 31. Que aí você falou que quando ele foi te deixar em casa, ele te deu um beijo no rosto. Isso. Eu achei a coisa mais fofa. Foi algo muito assim, que eu falo assim, do cuidado do Senhor com a minha vida, porque ele também, né, havia sido machucado em outros relacionamentos, e a gente de fato estava com o coração assim, disposto para conversar nesse primeiro momento, primeiro encontro. E eu levei um susto, eu achei assim, falei, coisa linda, né, porque ele veio e me deu um beijo no rosto. Eu me senti muito respeitada, como nunca havia sentido na minha vida. No primeiro momento eu falei assim, tem alguma coisa errada acontecendo. Ele não gostou de sair comigo, mas foi algo que eu vejo que é um cuidado do Senhor, né? Porque o normal, o que a gente espera é que o que a gente vê nos relacionamentos do mundo, o cara ia chegar pra você, Samantha, vamos para um motel, vamos para minha casa, vamos para sua casa, isso né? Mesmo, e não foi nada disso que aconteceu. Não foi. Ele estava interessado em verdadeiramente me conhecer como pessoa, né? E isso foi algo assim muito diferente do meu primeiro relacionamento, do primeiro casamento. Então foi algo que marcou, que tocou, e por conta disso nós oramos durante uma semana de madrugada e pedimos mesmo ao Senhor para direcionar se era para esse relacionamento continuar. Né? E algo muito forte, porque como eu sofri o abuso, né, eu comentei com você que aos 8 anos de idade eu fui abusada sexualmente, eu tive esse discernimento somente quando eu vi o testemunho da pastora Bruna. Eu falo que ela é uma bênção, uma parteira espiritual na minha vida, né? E aí eu tive discernimento que eu sofri esse abuso. Eu estava na casa da minha mãe e foi um primo dela. E esse abuso que eu sofri me fez insegura e me fez ter uma deturpação da minha imagem do que era um relacionamento saudável. E esse abuso foi bem no meio da tempestade, né? Foi ali quando a companheira chegou, do divórcio,
e de tudo, foi no olho do furacão. Foi no olho do furacão, e a gente imagina que o abuso, ele tem que ser o abuso sexual, o ato completo da penetração, e nem sempre, né? Eu tive abusos relacionados a toque, a masturbação, e isso foi muito sério na minha vida, porque a minha imagem de sexualidade foi totalmente deturpada, né? A minha imagem como mulher, como pessoa, e inconscientemente, cara, eu culpava minha mãe por isso sem nunca ter contado pra ela. Não. Por ter acontecido? Tipo assim, ela tinha que ter cuidado de mim e não cuidou? Isso mesmo. E hoje eu entendo, né, que foi na realidade um cuidado, uma permissão do Senhor na minha vida, né, de ter me guardado de algo pior, porque hoje eu tenho essas cicatrizes curadas e consigo curar mulheres também, para honra e glória do Senhor. O abuso em si, quando ele acontece, a pastora Bruna sempre fala isso também, né? Fica a cicatriz e você carrega aquilo e muitas vezes você não tem coragem de falar com ninguém, não tem coragem de contar, de enfrentar, nem de perdoar mesmo, né? Verdade. E aí, como que a pastora Bruna entrou na sua vida? Da onde que saiu isso? Como que foi? Então, ela entrou num momento muito especial da minha vida, porque há praticamente um ano eu faço parte do Ministério Mevan Betânia, né? E hoje eu me sinto cuidada nesse ministério, através da vida do pastor Willy, da pastora Luciana. Eu falo que hoje eu tenho um pai espiritual, uma mãe espiritual, e eles me apresentaram a pastora Bruna no Congresso de Mulheres do Mevan Sete Lagoas. E aí foi bênção, porque eu comecei a descobrir esse caminho de volta, né, através dos devocionais dela, assim, incríveis. Eu me lembro um dia que eu estava em casa deprimida. Você já estava no seu segundo casamento, já tinha casado, você já era convertida. Já convertida, casada, coach. Você já era coach? Coach, eu estava lá em casa muito angustiada, e aí eu comecei a ver o vídeo da pastora Bruna e falou muito ao meu coração. Como que muitas das vezes a gente se permite, a gente se coloca em lugares, né, que são lugares de opressão, porque precisamos ser curadas e libertas. E a partir desse dia eu decidi ser feliz. Eu decidi verdadeiramente fazer o caminho de volta e realmente desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Então eu comecei a buscar mais a palavra, a orar, né? Eu conheci mais de perto o ministério, eu decido ser feliz e venho fazendo esse caminho de volta, sendo cuidada no Mevan Betânia. Então tem sido bênção na minha vida. E aí aquilo tudo que a pastora Bruna contou, do testemunho dela que ela fez, para poder se libertar de tudo que ela tinha sofrido, você precisou fazer aqueles passos também, Samantha? Eu não sei se ele já sabia, mas você precisou falar com seu marido, contar, perdoar o abusador, tudo isso? Precisei, porque até então isso estava guardado na minha caixinha, aqui do meu inconsciente, Só né? Você sabia? Só eu sabia e já havia me esquecido. Porque a gente tem uma tendência de, quando sofremos o abuso, de se sentir culpada. A gente imagina assim, eu mereci. Não, o abusador me chamou de safada. Eu mereci esse abuso. Então, todas essas inverdades, elas vêm para nossa mente, para o nosso coração. E a coisa mais incrível, Carol, que eu descobri, é que a minha mãe sofreu abuso também quando era criança nessa época. E aí depois ela pôde me contar isso. Então, essa maldição, ela teve que ser quebrada. E aí eu precisei sentar com meu esposo e contar para ele. Né? E foi assim libertador, foi uma bênção, porque a partir desse momento, eu tendo consciência dessa situação, eu orei ao Senhor e eu perdoei o abusador e perdoei a minha mãe. Amém. E o perdão é algo libertador, né? Quando você perdoa, você deixa as portas abertas para que coisas novas venham. Sim. Realmente, a Bruna sempre fala isso, a pastora Bruna sempre fala isso, e é uma verdade mesmo na vida da gente, né? E depois que você perdoou, o que veio de novo? Porque eu sei que agora você está começando um novo... Eu chamo de ministério, né? Amém. Um ministério, você está começando uma nova caminhada, não hoje, já há algum tempinho, né? Mas agora de uma forma mais intensa, diferente também. Você faz parte hoje também do ministério Eu Decido Ser Feliz, Eu faço, né? para honra e glória do Senhor. Amém. E como que foi toda essa mudança? Porque você me falou, Samantha, que tudo isso aconteceu há pouco tempo, né? Muito pouco tempo, né? Então, eu costumo dizer que de um ano para cá, o Senhor tem verdadeiramente me levado a lugares, assim,
de muito entendimento e de muito aprendizado, né? E em 13 de julho de 2016, eu passei por uma paralisia facial, né? Eu acordei 7 horas da manhã com meu rosto esquerdo todo paralisado. E eu não compreendia, mas eu já estava nesse processo de me conhecer, de libertação e ajudando algumas mulheres como coach. E assim, foi algo muito forte na minha vida, porque o neurologista falou, olha, não sei se vai melhorar, quando vai melhorar, faço fisioterapia, mas é isso. E o rosto todo torto. E eu falei, Senhor, e eu muito vaidosa, né, e utilizando da fala para ministrar, dar aula, trabalhar. Falei, Senhor, se eu tiver que ficar assim com o rosto torto, não tem problema. Mas que seja para a tua honra e glória. Amém. E eu corri atrás de todo o tratamento, de tudo que eu pude, 4 horas de exercícios diários, fisioterapia, todos os recursos que o Senhor aprove. E com 30 dias eu estava curada para a honra e glória do Senhor. Amém. Samantha, a gente vai fazer mais um intervalo Ok. e a gente volta para contar o final da sua história. Ok. É rapidinho.